Então, vamos lá. Número 1 fala o seguinte. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí fala a resolução, né? Resolução 217-A da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 1948, que foi a resolução que instituiu ou constituiu a declaração, constitui parâmetro mínimo para a proteção dos direitos humanos no âmbito mundial. Sobre este documento, ou seja, sobre a declaração, marque V nas verdadeiras, F nas falsas. Primeiro assertivo. A declaração DUDH, gente, é a sigla para declaração, né? Perceberam aí? DUDH, sigla para Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, muitas vezes vai aparecer só a sigla. A DUDH é o primeiro tratado internacional firmado pelo Brasil, o qual defendeu sua aprovação na reunião da ONU. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, né? A declaração talvez tenha sido o primeiro com muita relevância, mas antes deles já existiam outros documentos. Tá? Então, não foi o primeiro, não. Falso aí. Segundo, a declaração declara que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. Verdadeiro ou falso? Tá lá no artigo 1º, né? Todo mundo nasce livre e igual em dignidade e direito. Verdadeiríssimo. Copiou e colou aí. A última. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, portanto, todas as políticas afirmativas são ilegais. E aí, verdadeiro ou falso? Falso. Não sei nem o que é política afirmativa, mas marquei falso. Diga. Não, ela é uma declaração. Mas aonde você fala? Em qual afirmativa aqui? Sim. Ótima observação. A declaração, ela não é considerada tratado porque ela não tem força vinculante, ela não tem força de lei. Então, ela é uma declaração de direitos. Ela não chega a ser um tratado porque ela não tem essa força vinculante. Exatamente. Apesar de... E ela também não foi a primeira, então... O colega fez a observação sobre essa primeira afirmativa, que está falsa. Então, ela tem 2 erros. Primeiro, que não foi o primeiro documento. Segundo, que não é um tratado, mas é uma declaração de direitos ou uma resolução, como está escrito aí no enunciado, ó, resolução 217-A. Ela é resolução e não um tratado. Ótimo. E a última aí também está errado, por conta dessa parte final aí, né, gente? Políticas afirmativas são ilegais? Totalmente o contrário. A política afirmativa vem para afirmar os direitos. Vai ser ilegal? Obviamente que não. Então, falso. A sequência, então, ficou como? Verdadeiro? Não. Falso, verdadeiro, falso, né? A, falso, verdadeiro, falso. Letra A. Aí o gabarito, né? Número 1. Tranquila? Prova do ano passado. Polícia Penal, eles colocaram aí agente penitenciário, ainda não atualizaram, não? Lá da Bahia. 2. Prova também do ano passado. Para vigilante penitenciário. É tanto nome que cria, né? Por coitado do guarda. É agente penitenciário, vigilante penitenciário, cria tanta coisa. Do Goiás aqui. Olha lá. Essa tem um enunciado grande. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, pela Resolução 217-A3, em 10 de dezembro de 48, tem como objetivo o estabelecimento de direitos básicos de todos os seres humanos, sem nenhuma distinção. Os 30 artigos que compõem versam sobre as garantias e as liberdades fundamentais dos seres humanos, assegurando todos os direitos individuais, sociais, políticos, jurídicos e nacionais. Nesse sentido, todas as assertivas abaixo são verdadeiras, exceto. Quando tem o exceto, o que está querendo? A errada. Se todas são verdadeiras, exceto, então dá 5 aí, 4 estão certas, uma está errada. Qual que a gente vai marcar? A errada. Quando vem prova assim, gente, principalmente essa questão que o exceto veio em letra minúscula, você está fazendo a prova, você já circula. Porque a nossa cabeça, a gente tende a procurar o certo, né? Então, você leu a letra A ali, tá certo, você já corre e marca. E aí, você esquece que você está procurando a errada. Muita gente perde questão por conta disso. Então, viu o exceto lá na primeira leitura, já circula ele, pra você lembrar que você está procurando é o errado. Então, lá, letra A. Ninguém será submetido à tortura, nem às penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, salvo
por sentença condenatória transitada em julgado. Certo ou errado? Já acha uma alternativa nossa, né? Então, tem essa exceção aí para tratamento cruel? Não tem. Não tem essa exceção. Quando vier a questão da declaração que vier com salvo, com exceto na alternativa, acendam a luz vermelha. Tá? Não vamos criar uma regra que vai estar sempre errado. Não existe essa regra. Mas, na maioria das vezes, tem alguma coisinha. Então, acende a luz vermelha, porque a declaração, ela não costuma trazer exceções. Só tem um caso de exceção, que inclusive tem uma questão sobre isso. Mas não é a regra. A declaração geralmente não traz exceção. Beleza? Tranquilo essa aí? Precisa ler as outras? Ficaram com dúvida nas outras? Então vamos seguir. Então, o número 2 ficou letra A também, né? Tem um gabarito aí no final, mas vamos colocando aqui para vocês já irem acompanhando. 3. Acerca da declaração universal, analise as afirmativas, marque verdadeiro para verdadeiro, F para falso. V para verdadeiro e F para falso. FGV também. São Paulo 2023, a FGV que fez a prova da PM. O povo estava acostumado com Fundep, né? Como é que é o nome? Esqueci. Fundep não, é o nome. VUNESP. VUNESP é as provinhas de boa. Aí veio a FGV e matou isso. A FGV é tenso. Vamos lá. Primeira, o casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes, vedando-se a prática da poligamia. Verdadeiro ou falso? Por que tá falso? Porque na declaração não fala de poligamia, né, gente? Até antes da vírgula aí, certinho. Aí essa parte final de poligamia deixou errado, porque na declaração não fala de poligamia. Então, falso. Segundo, ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constituía um delito perante o direito nacional e internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao delituoso. Verdadeiro, né? Lembra lá do exemplo de xingar um palavrão na janela, que não era crime, virou crime. Então, você só pode cometer crime se no momento que você praticou a ação, aquilo já era definido como crime. Se virou crime depois, você não pode ser penalizado. Mesma coisa a pena. A pena, se ficou pior depois, não vai te alcançar. Então, verdadeiro a segunda. Terceira e última, todo ser humano vítima de perseguição tem direito de procurar e de gozar de asilo em outros países, salvo em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Tem um salvo, mas está verdadeiro, né? FGV sendo FGV. Antes eu falava nas aulas que sempre que tivesse salvo ou exceto ia estar errado. Depois dessa questão da FGV eu parei de falar isso. Porque tem um salvo aí e a afirmativa está certa. Então não vamos criar essa regra na nossa cabeça, porque as bancas sempre vêm para quebrar as pernas nossas. A gente cria uma forma de conseguir fixar melhor, a banca vem e acha um jeito de quebrar as pernas da gente. Exato. Na declaração não tem escrito salvo, não tem escrito exceto. Mas aqui eles colocaram um salvo, um exceto, e ainda está certo. Então, a única exceção que a gente tem dentro da declaração é justamente essa parte do asilo. Tem a regra geral que todos têm direito de procurar e gozar de asilo, salvo no caso de crime de direito comum ou de atos contrários aos princípios das Nações Unidas. Então, ficou certo? Não, nesse caso não tem asilo. Então, entra como uma exceção à regra. E aí a afirmativa tá certinha, tá verdadeiro. Aí a sequência ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro, letra B. 4. Tranquilo, gente? 4. De acordo com a Declaração dos Direitos Humanos, é correto afirmar que, letra A propriedade cumprirá a sua função social, ficando autorizada a sua desapropriação em caso de descumprimento de uma missão coletivamente útil. Função social tem na declaração? Tem aonde? Constituição. O enunciado da questão não é de acordo com a Declaração Universal?
Então, apesar de o que está escrito na AI teoricamente está certo, mas não é algo previsto na declaração. Portanto, não é a nossa alternativa correta. É isso que as bancas fazem. Essa mistura aí. Vocês estão com tudo fresco na cabeça? Aí é de boa, é fácil. Mas isso aqui, daqui um mês que vocês estudarem o conteúdo, dá um nó na cabeça da gente. Então, a gente tem que ter muita atenção de ficar sempre revisando por conta disso. Então, é sempre estar revisando de tempos em tempos. Igual tem o resumo aí na primeira página. Não precisa vocês lerem a lei toda. Lê o resumo, as marcações, as anotações que vocês fizeram, para ir sempre relembrando. Porque esquece, é normal, comum, tá? Então, letra A não é a nossa alternativa. Letra B. Salvo em caso de guerra declarada e para atender a necessidade de caráter humanitário, ninguém será mantido em escravidão. Verdadeiro ou falso? Servidão, perdão. E aí, errada? Tem exceção para escravidão, servidão, gente? Não tem exceção nenhuma, né? Então, não tem isso aí de guerra, poder ter servidão, não. Errado. Análogo à escravidão? Felizmente ainda acontece. O Brasil tem muito, né? Naquelas plantações, o pessoal é chamado lá para trabalhar, e aí chega lá, um trabalho análogo à escravidão. Então, existe ainda na prática, infelizmente, mas não pode. Letra C. Não será admitida a mudança de nacionalidade aos cidadãos nativos de cada país. Errado, né? Pode mudar de nacionalidade? D. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público. Certinho. Presunção de inocência. Só pode ser declarado culpado depois que tem o processo com julgamento público, e aí a pessoa fica comprovado que a pessoa é culpada. Aí ele deixa de ser inocente. Mas até chegar nesse passo, ele é presumido inocente. Certinho a letra D. Por que tá errado? Todo ser humano, inclusive os perseguidos pela prática de crime de direito comum, tem direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Inclusive não, né? O pessoal aí do crime de direito comum ou atos contrários aos princípios das Nações Unidas não tem direito ao asilo. Então, eles são a exceção. Viram o tanto que esse trem de asilo cai? Das 4 questões que nós fizemos, em 3 apareceu, né? A questão do asilo. Parece muito, muito, muito. Então, quando falei que vocês querem um artigo que caía demais, não era brincadeira. Cai muito a questão do asilo. Aí, para quem vai fazer a prova só por fazer, não sabe nem o que é asilo, chega lá, fica viajando na maionese. Então, 4, letra D de Deus. 5. Com base na Declaração Universal, analise as assertivas abaixo. Primeiro, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial, que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. Certo ou errado? Certinho, né, gente? Não copiou igualzinho, tá lá, não. Deu uma modificadinha aqui nas palavras, mas continuou no mesmo sentido. Tribunal imparcial, independente, julgamento público. Então, certinho. Tá igualzinho previsto na declaração. 2. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público que assegure todas as garantias necessárias à sua defesa. É outra que também aparece muito em prova, né? Esse artigo aí da presunção de inocência. Esse aqui copiou e colou, tá igualzinho lá na declaração. E a terceira, ninguém poderá ser culpado por ação ou omissão que no momento do fato não constituía um delito perante o direito nacional ou internacional. Até aí, tudo bem. Também não será imposta pena mais forte de que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Tudo certo. Salvo quando se tratar de crime contra os direitos humanos. E gastalhou com tudo aí foi o salvo, né? Até antes dessa vírgula aí, estava tudo certo, tudo lindo. Não existe essa exceção, tá?
Então, a crime contra os direitos humanos não é exceção para essa regra. Essa regra não tem uma exceção prevista na declaração. Então, ficou correto o quê? A1 e A2. Letra B. Tranquilo? Sentiram dificuldade na hora de fazer? Na leitura? Vocês sentiram que fica confuso? Fala, é o momento de falar, gente. Os enunciados maiores, as alternativas grandes, vocês sentiram que ficou confuso na hora de ler? Embaralha um pouquinho, né? Mas também sexta-feira, depois de uma semana estudando, né? Embaralha um pouco. Mas na prova também vai embaralhar. O que a gente faz para não embaralhar? Treina. Faz questão. Todo dia você faz. Que aí você acostuma. Treina. É igual você vai jogar uma partida de futebol. Nunca jogou na vida. Você joga 5 minutos, você já tá com a língua para fora. Agora vai lá toda semana jogando. Aí você consegue jogar meia hora, 1 hora, sem sentir dificuldade. É a mesma coisa. É treinar, fazer questões. 6. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi reconhecida a dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis, sendo esses elementos fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Com base na Teoria Geral dos Direitos Humanos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. A maioria das vezes o enunciado não tem nada a ver com as alternativas, né? Só para cansar a gente mesmo. Letra A. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que sua culpabilidade tenha sido demonstrada em julgamento arbitral. Público, né, gente? Trocamos uma palavrinha aqui. Então, não é a nossa alternativa, está errada. Letra B. Todo ser humano, quando vítima de perseguição, não terá direito de procurar e de gozar de asilo em outros países quando se tratar de atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Certinho, né? É. Juiz arbitral é como se fosse mediador. É algo lá do direito processual, mas é como se fosse um mediador, um árbitro ali, tenta fazer algum tipo de acordo, um juiz arbitral. Aí eles colocaram essa palavra aí só para tirar o público e ficar errado. Só para confundir mesmo. Tá, ela tá incompleta, mas ela não tá errada. Olha lá, vamos entender a B. A B realmente é confusa. É prova de delegado, né, gente? É prova mais pesada. Vamos lá. Olha lá, o que fala a B? Todo ser humano, quando é vítima de perseguição, tem direito ao asilo? Tem, não é? Quando é que ele não tem esse direito? Quando é que não terá o direito de procurar e gozar de asilo? Em 2 situações, não é? Primeiro, quando for legítima a perseguição por conta de crime de direito comum. Segundo, quando a pessoa praticou algum ato contrário aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Concorda? Então, o que está falando a alternativa? Todo ser humano, quando vítima de perseguição, não terá direito de procurar asilo em outros países quando se tratar de atos contrários aos objetivos das Nações Unidas. Tá certo, ué. Se ele praticou um ato contrário, ele não tem direito de asilo. Aí o colega mencionou aqui, mas está faltando a parte do crime comum. A alternativa está incompleta, mas ela não está errada. Não falou aqui somente quando praticar atos contrários? Ele não precisa fazer as 2 coisas para não ter asilo, não. É uma ou outra. Aqui citou uma. Então tá certinho. Isabela usa saia e blusa. Isabela usa saia. Tá certo. Isabela usa blusa. Tá certo. Não falou Isabela usa somente saia. Entenderam? Se tivesse um somente aqui, ficaria errado. Tem muita alternativa, questão que faz isso. Coloca um somente, aí fica errado. Aqui não. Aqui citou um, mas não excluiu a outra. Compreendido? De verdade? Letra C. O direito à liberdade de pensamento, consciência e religião deve ser relativizado quando se tratar de mudança de religião? Não, né? Tem direito de ter a religião, de mudar, de professar, de ensinar. O direito é amplo, não relativizado. D. Todo ser humano tem direito à instrução. O que é instrução? Educação.
que não deve ter caráter de obrigatoriedade. Tem a obrigatoriedade na instrução? Lá no grau elementar é obrigatório, né? Então já ficou errado aí. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade, a qual irá acompanhar o indivíduo até o dia da sua morte, uma vez que lhe é vedada a mudança de nacionalidade. Ao contrário, né? É uma garantia ele mudar caso ele queira. Ele não pode perder de forma arbitrária a sua nacionalidade. Lembra lá? Ninguém perderá arbitrariamente sua nacionalidade. Mas, se ele quiser mudar, ele pode, não é vedado. Beleza? Letra B, então, aí na número 6. 7. Assinale a alternativa. Essa questão é maldosinha, ó. O enunciado aqui. Assinale a alternativa em que se encontra uma ascensão contrária às disposições constantes na declaração. Ou seja, quer que você marque o quê? A errada. Mas aí fugiu um pouquinho da forma que sempre fala, né? Que sempre fala. De acordo com a declaração, marque a errada, marque a incorreta. Aqui fala no início. Assinale a alternativa que se encontra uma ascensão contrária às disposições da declaração. Que é a errada do mesmo jeito. Moço, então vamos ler essa declaração aí direito. Essa você acertou? Vamos fazer mais questões para treinar. Ok, Emily? E essa era uma das mais difíceis. Exatamente. O detalhe do direito, gente, as questões de direito, elas não são difíceis, elas são confusas. Não é igual matemática, que vem lá pequenininho e você só não sabe a conta. Você não sabe aplicar. Aqui não, você sabe a matéria. Só que você não leu direito ou não conseguiu interpretar e aí você erra por conta disso. É muito termo, é muito grande, cada alternativa é um texto. Então é para te cansar. Aí é o que eu falei lá no horário anterior. As pessoas falam, direito é só ler. É mesmo. Só que ler bem lido. Pra você não confundir. Se você lê direitinho, você acerta. O problema é ler direitinho. Uhum. Exatamente. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. 99%. Mas aí vem uma banca, filha de uma mãe, igual a FGV, e usa dessa regra que a gente cria na cabeça da gente para pegar a gente, igual foi na questão anterior. Então, eu nunca vi prova da PM usando salvo e tanto certa, não. Mas vai que ela segue a moda, né? A prova da PM, gente, é bem justa. A prova da PM não costuma ter essas pegadinhas que a FGV gosta de fazer, não, sabe? Ela realmente filtra quem conhece ou não a legislação. Geralmente é a letra de lei mesmo, muda uma palavrinha ou outra ali, faz uma confusãozinha com a Constituição, mas nas 5 questões que eu pus nessa primeira folha suas, todas são da PM. Vocês vão ver lá. É bem tranquilo as provas da PM. Aí, no caso da PP, a gente fica nessa incerteza que a gente não sabe quem vai ser a banca. Aí pode ser uma banca que é mais de boa, pode ser uma banca mais carrasca. Vamos nos preparar para o pior, né? Que se vir um melhor, a gente fica feliz. Você que tá com a caneta, quer perguntar? Tá, então vamos lá. Qual que eu parei? 7, né? Letra A. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Você tem noção do tanto de gente que deve ter marcado essa A na hora que fez a prova? Porque foi marcar o certo? Porque não entendeu esse aqui da ascensão contrária? Você caiu nessa? Você e muita gente que tentou essa prova. Porque elas fazem isso para pegar a gente mesmo. B. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteira, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Perfeito, né? Eu poder falar o que eu quiser, colocar lá na internet, aí o que eu falo aqui chega lá do outro lado do mundo, não tem fronteira, tá certinho. C. Toda pessoa tem direito a repouso e aos lazeres, especialmente
Há uma limitação razoável da duração do trabalho e das férias periódicas pagas. Tá certo? Repouso, lazer, férias, certinho, né? D. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito, contudo, não implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público quanto privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Errado. Posso mudar de religião? Posso. Então, essa liberdade de religião atinge, inclusive, a minha liberdade de mudar de religião. Fazer o quê? Tá? Então, esse não aí deixou a questão errada. Portanto, é o nosso gabarito, né? Já que pede a errada. Letra E. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, que pode legitimamente exigir satisfação dos direitos econômicos, sociais, culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional, cooperação internacional, harmonia com a organização e os recursos de cada país. Copiou e colou, né? Artigo 22. Então, segurança social mesmo. Não é a individual, social. Seguridade social, INSS, aquela coisa toda que a gente conversou. Certinho, letra D na questão 7. 8. De acordo com a declaração, assinale a alternativa correta. Essa é PM. Ano passado. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, garantia de instrução superior, baseada em critérios socioeconômicos, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda dos meios de subsistência e circunstâncias fora de seu controle. Certo ou errado? O que está errado aí? Instrução superior. Lembra que eu falei que vocês? Pega o texto do jeitinho que está na lei e coloca uma coisinha a mais. Não é só a PM que faz isso não, viu? Então, coloca um trenzinho ali a mais para deixar errado. Olha o tamanho dessa alternativa, um texto. Porque copiou e colou o artigo aqui. E só incluiu instrução superior. E aí ficou errado. Letra B. No exercício dos seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito aos direitos e liberdades de outrem e satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Perfeito. Copiou e colou o artigo 29, né? Exatamente igual está lá, colocou aqui. C. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança individual, à realização pelo esforço internacional, pela cooperação internacional de acordo com as organizações e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais, culturais indispensáveis à dignidade e o livre desenvolvimento de sua personalidade. Certo ou errado? Por quê? Segurança social. Olha lá, você usava a informação da questão anterior, inclusive. Então, trocou social por individual. Quando a gente está falando aqui, as pegadinhas das bancas, gente, é porque a gente já conhece as questões. É exatamente, sempre é a mesma pegada que eles usam. Então, não é a primeira questão, nem a última que eles vão fazer essa troquinha aí. D. O casamento não será válido com o livre e pleno consentimento dos nubentes. Aí o povo consentiu de forma livre e ainda não é válido? Errado, né? O casamento será válido se tiver o consentimento. Ele não será válido se não houver o consentimento. Essas provas vão cair no mesmo ano. Duas questões, por exemplo? Pode acontecer, mas é difícil. Porque são poucas questões. Quando é uma prova que tem, tipo assim, 10 questões de direitos humanos, aí sim. Mas a PM, que são quantas questões? 4, né? Para direitos humanos e constitucional. Então, cai uma de direitos humanos, 2 no máximo. Aí eles usam artigos diferentes. Então, a alternativa o que aí? B, né? Artigo 29 na íntegra aí pra gente. Questão 9, também da PM.
A respeito das premissas previstas na Declaração Universal de Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas de 48, marca a alternativa incorreta. Todo ser humano tem direito de participar do progresso científico e seus benefícios. Certo, gente? Lembra lá do finalzinho? Não vou lembrar qual é o artigo, não. 28, 27? Mas tá certo. B. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. Tá certo ou errado? Tá errado por quê? Quem acha que tá errado? Na verdade, a alternativa inteira aqui é uma previsão da Convenção Americana dos Direitos Humanos, que é outra lei que cai na prova. Então, eles pegaram uma previsão lá da Convenção e colocou aqui. O que a declaração fala? Que todo mundo terá direito de ser presumido inocente, passará por um julgamento público. Não fala essa parte lá do julgamento público? E ela traz, a declaração traz alguma exceção, traz alguma hipótese de sigilo? Não. A gente sabe que existem processos que são sigilosos? Na prática, sim. Um processo que envolve menor de idade, que envolve crime de dignidade sexual, ele é um processo que tramita em sigilo. Porque são assuntos, assim, considerados que a gente tem que ter cuidado, né? Enfim. Mas é uma previsão da declaração, essa parte do sigilo aí? Não. Então, eles pegaram, se não me engano, aqui é o artigo 8 da Convenção, a gente vai estudar a Convenção. Na hora que a gente for estudar, vocês vão lembrar dessa questão. Eles pegaram um artigo da Convenção e colocou aqui numa questão de declaração universal. Maldadezinha. Podia usar a regra do salvo, né? Que na maioria das vezes dá certo. Se não souber, gente, se você tiver que chutar, aí você usa essas regras. O salvo, na maioria das vezes, vai estar errado para a declaração universal. Mas não é uma regra absoluta. C. As limitações estabelecidas pela lei, as liberdades... As limitações estabelecidas pela lei, as liberdades existem como vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros. Ficou mal escrito. Essa alternativa aqui ficou meio confusa, não ficou? Mas o que ela está falando? O que está previsto lá no artigo 29, que está na íntegra aí na questão anterior. Então, fala que as limitações da lei podem trazer aí, as limitações da lei podem limitar os nossos direitos, que somente a lei limita os nossos direitos. Então, as limitações estabelecidas pela lei, as liberdades, as nossas liberdades, existem com vistas, ou seja, com o intuito de promover o reconhecimento do direito do outro. Que está lá no artigo 29, né? Só que escreveu aí de uma maneira um pouco confusa. Mas não está errado. Está confuso. E é questão de oficial da PM. E letra D, a instrução técnico-profissional superior será acessível a todos e a última baseada no mérito. Técnico acessível, superior baseado no mérito. Certinho. Então, 9, letra B. Para a gente fechar a 10, com base na declaração, marca a alternativa correta. A. Todo ser humano tem direito de ser apenas em seu país reconhecido como pessoa perante a lei? Errado, né? Em todos os lugares. Ele tem que ser reconhecido como pessoa em todos os lugares. Letra B. Todo ser humano tem direito a 2 nacionalidades? Tem direito a uma. Ele pode ter 2? Pode. Mas direito, que está escrito lá, que tem direito a uma nacionalidade. C. Todo ser humano tem direito à propriedade só ou em sociedade com os outros? Perfeito. Então, correta aí a letra C. E a letra D, todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação para quaisquer fins. Fins pacíficos. Então, letra C. E aí, como é que foi a média de acerto? 60% para cima? 9 de 10? Bom. Você fez as 10? Aí, top. Gente, quem fez de 6 para cima? Bom. Quem fez de 6 para baixo?
Usa o final de semana, a galera já olha com o olhinho. Usa o final de semana para dar uma lida na declaração, tá? E aí tem 5 questões que estão naquela primeira folha, faz, e aí a gente começa a aula que vem corrigindo ela para entrar na outra lei. Pois é, tá vendo? Dê valor ao direito. Mas tá perdoado, é cansaço também, gente. A gente entende.